Alô, meus queridos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer uma revisão aqui a respeito da matéria de instalações elétricas. Hoje você vai assistir essa revisão, durante até o dia 16, e no dia 16 então vocês farão a prova. Podem ficar tranquilo que a prova está bem light, está bem tranquila, está dentro do conteúdo que vocês viram durante as minhas 4 lives e durante o material de consulta de vocês, as atividades, que estão lá no site, que vocês fizeram, está valendo 3 pontos, então é isso daí. Tá legal a presença nas lives, valendo 2 pontos e a prova valendo de 0 a 5. E vocês têm que tirar a média igual a 6. Até aí tá tranquilo. Fizemos os nossos relatórios, nós fizemos 3 relatórios, eu acho, que foi de instalações elétricas, ou 2 relatórios, agora não me lembro se foram 2 ou foram 3, que foi o desenho e foi instalações elétricas, essas 2 matérias que eu dei. Agora eu fiquei na dúvida aqui, desenho eu sei que foram 3. Eu acho que instalações elétricas foram 2 relatórios. Bom, nós vamos primeiro falar, rever aquela parte do primeiro tópico, que foi aquela introdução. Nós vimos a parte dos conhecimentos básicos. Então nós vimos que para você poder entender instalação elétrica predial, é necessário visualizar a sua situação dentro de um sistema elétrico, desde a geração até os pontos de luz e força do consumidor em baixa tensão, isto é, desde a geração até o consumidor final. O sistema elétrico ele é um conjunto de circuitos interligados com a finalidade de levar energia elétrica gerada por um sistema, já que a energia elétrica ela não nasce no seu quintal, por enquanto, Por enquanto. Mas daqui a pouquinho a gente vai começar a plantar também, Como nós podemos já gerar nossa própria energia, Através do sistema fotovoltaico, sistema eólico, Nós já podemos, gerar nossa própria energia, Não ficar dependendo da concessionária. Bom, então até os pontos de energia utilizada que é transformada então em outra forma de energia, porque a eletricidade, na realidade, ela é transformada em outra forma de energia. Pode ser uma energia luminosa, a luz, pode ser térmica, ar quente, ar frio, Aí nós temos lá os aquecedores, os condicionadores de ar. Pode ser energia cinética, a rotação dos motores. E é incluído no sistema elétrico todos os equipamentos auxiliares ao seu funcionamento, sendo elétrico ou não elétrico. Que nós temos alguns materiais que fazem parte do sistema elétrico, mas ele não é elétrico, ele não é movido a eletricidade. Mas não necessitamos deles, que é o caso do suporte dos cabos, eletrodutos, as caixas de passagem, os recintos específicos, onde você coloca os medidores, os transformadores e etc. Bom, a energia elétrica tem a sua geração proveniente de 2 tipos de energia. Nós temos as fontes de energia ilimitadas ou contínuas, isto é, são aquelas que teoricamente são infinitas. Aí nós podemos citar a hidrelétrica, a eólica, a fotovoltaica, a maré motriz e a geotérmica. Aí você me pergunta, Roque, por que você falou teoricamente ilimitada? Bom, dessas daí, a única que eu posso dizer para você que realmente é ilimitada é a fotovoltaica. Porque a fotovoltaica depende da luz do sol. Então ela é infinita. Aí a água um dia pode acabar, pode secar, a gente não tem mais, Não vê aí que tem período que fica aí com pouca chuva, que as hidrelétricas, que geram pouca energia, Aí tem que entrar as termoelétricas para poder auxiliar no consumo de energia elétrica, aí entra toda a bandeira, Bandeira amarela, bandeira vermelha, patamar 1, patamar 2. Quando está tudo ok, é bandeira verde. Não é isso? Vento, ele é sazonal. Tem dia que venta muito, tem dia que venta pouco, tem dia que é furacão, tem dia que é calmaria.
Maré motriz, tudo bem, né? O mar está aí, né? Na verdade, nosso planeta, praticamente 80%, né, é água, tudo bem. Maré motriz também podemos dizer que é infinita, né? Vamos dizer assim. A geotérmica, né, que vem do centro da Terra, também é uma que nós podemos dizer que é infinita, só que ela não está presente em todos os lugares. Não é qualquer lugar que você tem energia geotérmica, né? Mas a fotovoltaica você tem em qualquer lugar, né? Praticamente você tem sol. Tem locais, inclusive, que você tem sol quase que 24 horas por dia, né? Lá no Ártico, né? Já tem países que é já ao contrário, né? Já tem maior parte à noite, né? Bom, mas a fotovoltaica é o seguinte, enquanto existe energia do Sol, existe vida na Terra. O dia que acabar a luz do Sol, também não vai ter mais vida na Terra. Você não vai precisar mais de energia, né? Então essas são as fontes então chamadas de ilimitadas ou contínuas. E nós temos as fontes armazenadas ou potenciais, né? São aquelas que oriundam, né, da queima de combustíveis naturais, como gás, carvão, etc., ou pela desintegração nuclear. Aí nós temos as termoelétricas e as termonucleares. Bom, para trazer energia das fontes geradoras até os grandes centros de consumidores, né, isso é feito através de uma coisa chamada de linhas de transmissão, que são aquelas torres, né, que você vê aí gigantescas, né, passando aí pelas ruas, né, pelos morros, cruzando ali a Avenida Brasil e outros locais mais. É isso, aí ela é composta de, né, tem cabos, isoladores, outros dispositivos. A tensão ali, né, ela pode variar de 138.000 até 750.000 volts. E depois então ela chega, né, nas subestações que vão distribuir essa energia para os consumidores, né, aqui no caso do Rio de Janeiro, né, é lá 13,8 kV, que é aquela parte, né, aqueles cabos que passam na parte mais alta do poste na sua rua. E depois então essa energia ela é então submetida, né, passa pelos transformadores e elas vão ser então abaixadas, né, isso para 127, 220 ou 220, 380. Área rural aqui no Rio de Janeiro 115, 230, então vai. Bom, a eletricidade ela tem diversas grandezas e nós podemos mensurar essas grandezas elétricas. É isso? Nós temos uma grandeza elétrica chamada tensão elétrica ou potencial elétrico. Não confundir com potência elétrica, é potencial elétrico. A tensão elétrica é a diferença de potencial entre dois pontos. Então, tu tem dois pontos de energia. Um tem mais elétrons do que no outro. Nós dizemos que aquele que tem mais elétrons é negativo e aquele que tem menos elétrons é positivo. Então, haverá uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Essa energia, né, essa tensão, ela é medida em volts. Tá? Nós usamos a letra E para designar tensão elétrica, pode ser letra E, letra U ou até letra V mesmo. E a unidade de volts a gente usa a letra V. Por exemplo, nós podemos medir 12 volts, né, nos polos de uma bateria de automotiva, né? Podemos medir 220 ou 127 nos pinos da tomada da sua casa. Então ali você está medindo a tensão. Aí para isso você usa o quê? Você usa um aparelho chamado voltímetro, que deve estar em paralelo com a grandeza que você quer, né? Com os dois pontos onde você quer medir, né? Você vai botar ali nos dois pontos, então você vai medir a tensão que você tem, né? Aí está dando um exemplo, né? Na figura 1, medindo a tensão de uma bateria, né? Deu ali menos 13 volts, porque é só inverter a ponteira, tá? Que ali ele botou invertido, ele botou a positivo no negativo e negativo no positivo. Por isso que deu aquele menos ali na frente. E aqui você medindo na tomada da sua residência, né? Aqui está dando 220 volts. Bom, enquanto uma bateria apresenta uma tensão contínua, isto é, tem um polo positivo e um polo negativo, e ela se mantém constante o tempo todo. Tá legal? A tensão da tomada já é o contrário. Ela inverte de polaridade, tá? 60 vezes por segundo. Tá legal? 60 vezes por segundo ela inverte a sua polaridade. Na verdade, ela inverte a polaridade 120 vezes.
120 vezes, né? Porque ela vira positiva, negativa, positiva, negativa. Então ela faz isso 120 vezes, só que isso leva um tal de período, né? Aí nós dizemos então que a tensão da corrente alternada ela é de 60 Hz. Já que ela faz essa alternância de positivo para negativo 60 vezes por segundo. Ela inverte 120 vezes, mas ela faz essa inversão positivo-negativo 60 vezes a cada segundo, isto é, né, entendeu? Então, por isso que então ela é chamada então de tensão alternada e apresenta uma frequência de 60 Hz. Na figura abaixo, né, na figura 3, você tem como é a tensão contínua. É isso, tu tem lá, ela se mantém constante, isto é, sem variações durante todo o período. Tá legal? E já a tensão alternada, ora ela é positiva, ora ela é negativa. Enquanto na corrente contínua você tem os terminais positivo e negativo, na corrente alternada, né, ou na tensão alternada, você tem a fase e o neutro. A fase é que dá choque, o neutro já não dá choque. Bom, outra grandeza elétrica que nós temos é a corrente elétrica. A corrente elétrica é o fluxo de elétrons que percorre um circuito elétrico quando é conectado a uma fonte de tensão elétrica. Então, quer dizer, eu tenho uma fonte de tensão elétrica que vai funcionar como se fossem as mãos, que vão empurrar os elétrons. Os elétrons são pequenas partículas que ficam girando em torno de um núcleo, de um material, né, de qualquer matéria, e é isso que faz se dar o choque elétrico. É a circulação dos elétrons, é a corrente elétrica, é isso que dá choque. Agora existe uma força que vai fazer com que essa corrente elétrica seja maior ou menor, mais intensa ou menos intensa. Bom, a unidade de corrente elétrica é o ampere. E a sua intensidade varia em função da carga, isto é, para a mesma tensão, quanto maior for a carga, menor vai ser a corrente elétrica, isto é, se você tem um equipamento de muita potência, com uma determinada tensão, né, e ele tem uma carga, uma resistência maior, né, a corrente elétrica é menor. E se você tem uma carga menor ou uma resistência menor, a corrente elétrica ela vai ser maior. Tá ok? Uma fonte de tensão contínua como uma bateria, provocada pela corrente contínua no circuito, né, enquanto uma fonte de tensão alternada, como a tomada, provoca no circuito uma corrente alternada. Então, existe tensão contínua, tensão alternada. A tensão contínua gera uma corrente contínua. Já a tensão alternada gera uma corrente alternada. Para você medir, né, o aparelho que mede corrente, né, no caso da corrente contínua, é o amperímetro. E tem que estar sempre o quê? Em série com o circuito, né, que nem está aí na figura 4. Tem que formar um circuito em série, um único caminho para percorrer, para que os elétrons possam percorrer. Tá beleza? Já na corrente alternada, a gente usa o alicate amperímetro. Não é isso? Já que a corrente, quando passa pelo condutor, gera um campo magnético, e o alicate amperímetro, então, ele vai medir a intensidade desse campo magnético, transformando essa intensidade de campo magnético em corrente elétrica. Tá beleza? Isso aí nós vimos na aula prática, né? Nós tínhamos a aula prática mostrando os instrumentos. Existe uma outra grandeza elétrica chamada potência. A potência é a capacidade de produzir trabalho. Isto é, quando há a transformação de uma energia em outra forma de energia, você está produzindo trabalho. Nós dizemos que você está produzindo trabalho. Tá ok? E teoricamente, né, a maneira mais utilizada para você calcular a potência é você multiplicar a tensão vezes a corrente. Então, você tem uma tensão aplicada numa carga.
fazendo com que esteja circulando uma corrente elétrica, se você multiplicar o valor desta tensão pelo valor da corrente que está circulando, você vai ter a potência elétrica, que ela é dada em watts, teoricamente. Só que é o seguinte, nós não temos só um tipo de potência. Nós temos 3 tipos de potência. Nós temos a potência chamada ativa, que também pode ser chamada de nominal, também pode ser chamada de real, pode ser também chamada de RMS, né? Que é a abreviação de root mean square, né? Raiz média quadrática. Essa potência ativa é aquela que vem na placa dos aparelhos. Ela é dada em watts. E quando passa de 1000 kW, da mesma forma que acontece com a tensão. A tensão é dada em volt, mas se passar de 1000, tá? é kV. Se for abaixo de 1, né, 1000 vezes menor do que 1, é milivolts. O mesmo acontece também com a corrente. Né? Se eu tenho a milésima parte de 1 ampere, eu tenho miliamperes. Né? Se eu tenho 1000 amperes, eu tenho quiloampere. Então, na potência ativa também acontece isso. Se você tem lá uma potência múltipla de 1000, nós dizemos que nós temos quilowatt. Se for de 1 milhão, é megawatt. E basicamente ela é aquela que é consumida pelos equipamentos elétricos resistivos. Pela parte resistiva, porque todo equipamento ele apresenta uma coisa chamada resistência. Então a energia consumida, né, por essa resistência, por essa parte resistiva do circuito elétrico, ela gera um trabalho elétrico, tá legal? E dependendo do tempo que essa energia ativa, né, essa potência ativa fica atuando, né, ela fica alimentando o teu circuito, o teu equipamento, tá? Você vai medir essa energia em quilowatt-hora. Né? Watt-hora, se for abaixo de 1000, e se passar de 1000, quilowatt-hora. E é isso que você paga para as concessionárias, para a Light, para a Enel, né? CEMIG, Copel. Então você vai pagar pelo consumo da energia elétrica ativa dos seus equipamentos. Tá beleza? Que é dado em watt-hora, e se passar de 1000, é quilowatt-hora. Existe uma potência chamada de reativa, que é dada em kVAR. Ah, eu esqueci de uma coisa, né? O instrumento que mede potência ativa é o wattímetro. Tá legal? E nós temos uma coisa chamada de potência reativa. A potência reativa é o seguinte, né? Quando você tem um circuito onde você tem campos magnéticos, que são as bobinas, né? Dos motores, dos transformadores, tá legal? E até mesmo carga com capacitores também. Então você tem uma potência chamada de potência reativa. Ela é temporária. Ela é utilizada para manter os campos magnéticos dos circuitos indutivos durante o seu funcionamento, e depois ela é devolvida para as concessionárias, ela é demandada de volta para a rede elétrica. Então ela não realiza trabalho, mas ela é necessária, tá legal? Para poder funcionar os circuitos indutivos. Os capacitores, né, apresentam uma potência reativa inversa dos indutores. Enquanto um adianta, o outro atrasa. É por isso que, inclusive, quando você tem o circuito com muita carga indutiva, isto é, com muitos motores, você bota capacitores para compensar esse excesso de potência reativa indutiva. Tá beleza? E nós temos a potência total ou potência aparente, tá? Que é dada em kVA, kV-ampere, ou volt-ampere, né? Se for abaixo de 1000, ou kV-ampere, que é a soma vetorial da potência ativa, que é kW, com a potência reativa, que é kVAR, kV-ampere reativo. O somatório vetorial, porque forma um triângulo retângulo, né? Então seria a hipotenusa, né, desse triângulo, onde os catetos são representados pela potência ativa
que é o quilowatt, e pela potência reativa, que é o kVAR. Né? Depois vocês vão ter uma disciplina que vai tratar disso com mais afinco, né? Com mais detalhe, tá? Que é a eletricidade 2. Aí vai falar sobre como é que se calcula o banco de capacitores para corrigir esse baixo fator de potência. Né? Nós dizemos, né, quando acontece isso, né, nós estamos com baixo fator de potência. Tá beleza? Isso aí é como se fosse mais ou menos uma tulipa de chope, né? Você tem o líquido, né, que é o chope, que é a potência ativa, que é a parte amarela. Você tem o colarinho, né, a espuma, que é a potência reativa. E você tem a soma, né, a tulipa inteira, né, que é a soma da potência total. Né? Nós vamos dizer que é a potência total, que é a soma, né, da potência ativa com a potência reativa. Mas isso aí, como eu falei para vocês vão ter uma disciplina que vai tratar disso com mais carinho, tá ok? O importante é saber que você tem que a tua potência reativa deve ser a mínima possível, isto é, quanto menos colarinho tiver, melhor. E vocês vão ver o seguinte, né, que existe um ângulo, né, que entre a potência ativa e a potência aparente vai formar um ângulo. O cosseno deste ângulo chama-se fator de potência. Tá legal? É a relação entre o quilowatt com o kVA. E o cosseno deste ângulo tem que ser sempre maior do que 0,92. Isto é, tu tem que ter o mínimo de energia reativa, porque quanto menor for a energia reativa, mais perto de 1 vai ser o fator de potência. Porque se você não tiver nenhuma energia reativa, o ângulo é 0. Então o teu fator de potência vai ser 1, já que é o cosseno. Cosseno de 0, todo mundo sabe, né? Que é 1. O seno é 0, né? Ali você vai ter, né, você não vai ter o cosseno de 0, não é isso? O seno de 0, desculpa aqui, tá? O seno de 0 é 0 e o cosseno de 0 é 1. Né? Já de 90 graus, não é isso? Aí você vai ter, né? E o seno é 1 e o cosseno é 0. Então, no meu caso aqui, eu vou estar perto de 0. Então, o meu cosseno vai ser 1, enquanto o meu seno vai ser 0. Então, com isso, eu vou ter menos energia reativa. E nós temos o que nós acabamos de falar, né, que é a energia. Né? A energia é quando você tem uma determinada potência, equipamento que tem uma potência, ou um circuito que tem uma determinada potência, e você utiliza durante um determinado intervalo de tempo, você tem a energia elétrica consumida, que é o que é cobrado da concessionária, né? Que é os famosos o watt-hora ou quilowatt-hora, né? Então nós temos aqui, né, que K, que é o quilowatt-hora, é o tempo em hora dividido por 1000, né? Quando você passa para quilo, né? E você tem que a energia elétrica é a potência vezes o intervalo de tempo. Exemplo aqui, ó. Qual o consumo mensal de energia elétrica de um chuveiro que tem uma potência de 5.000 watts durante uma utilização diária de 30 minutos? Quer dizer, você utiliza durante 30 minutos, todos os dias, durante 30 dias, que é um mês. Então, primeiro você tem que saber qual a quantidade de horas mensais, né? Calcula-se a quantidade de minutos, né, de dias do mês. Então, por exemplo, nós sabemos que o mês tem 900 minutos, né? Que você vai ter, são 30 dias, você vai usar durante 30 minutos, então você vai usar durante 900 minutos. 900 minutos transformando para hora, né, isso vai dar o quê? 15 horas. Né? Você transformando, né? Você vai achar 15 horas, você vai dividir 900 por 60. Né? Já que uma hora tem 60 minutos, então você vai dividir 900 minutos dividido por 60, você vai achar 15 horas. Então você vai agora fazer o quê? Você vai multiplicar o tempo T, não é isso? Está aqui na fórmula T, vezes o P, que é a potência em watt, tá legal? Dividido por 1000, para passar para quilowatt. Então você tem 15, que
isso aqui é o número de horas, vezes 5.000, que é a potência, não é isso? Vai dar 770, vai dar 75.000. Dividido por 1.000, aí vai te dar o quê? O quilowatt-hora. Aí é só depois você ver na concessionária quanto é que vale 1 kWh. Atualmente deve estar na faixa aí, aqui em Rio de Janeiro, na faixa de 80 centavos. Depende da sua faixa de consumo. Tá? Se você é monofásico, se você é trifásico, né? E se você é um consumidor que nós chamamos de tarifa social, então vai depender muito desses fatores, né? Nós chamamos de tarifação, que depois também vocês vão ter uma disciplina que vai tratar só dessa parte de tarifação, que é a disciplina chamada de redes elétricas. Aí vocês vão aprender essa parte de tarifação. Tá ok? Mas está na faixa aí de 80 centavos. Então é 75 kW vezes 80 centavos, vai te dizer quanto é que vai dar isso em reais. É isso, aí vai dar o quê? Vai dar 40, 50, 60, vai dar R$6. É isso, vai dar R$6, né? Aproximadamente. Tá beleza? Bom, isso aqui depois você viu isso aqui na prática, que foi a medição, né? De tensão, corrente, tudo bonitinho. Modalidade de fornecimento. Bom, antes de eu falar para vocês sobre as modalidades de fornecimento, isto é, como é que a concessionária pode te fornecer energia elétrica, antes disso nós vamos ver algumas terminologias, né? Algumas definições. Porque toda profissão ela apresenta uma terminologia, ela apresenta alguns termos técnicos. Então, por exemplo, os médicos têm lá, né, os seus termos técnicos, os advogados têm lá os seus termos técnicos, né, o famoso data vênia, não é isso? Então, o que acontece? Na área elétrica também nós temos alguns termos técnicos, na área de eletrônica também temos alguns termos técnicos, na área de edificações também temos os nossos termos técnicos. Então, na parte elétrica nós temos, né, baixa tensão, é uma definição, é quando a tensão ela é igual ou menor do que 1 kV, isto é, abaixo de 1.000 volts, é chamado então de baixa tensão. Nós temos uma coisa chamada de carga instalada. O que é a carga instalada? É a soma da potência nominal de todos os equipamentos elétricos e de iluminação existentes numa instalação elétrica, que é dado em quilowatts. Então tu vai lá. Qual a potência do chuveiro? 5.500. Qual é a potência da geladeira? 300. Qual é a potência do televisor? 120. Quantas lâmpadas você tem? Eu tenho 10 lâmpadas de 50 watts, então dá mais 500. Então você vai somando a potência de todos os seus equipamentos elétricos, de toda a sua iluminação, e vai te dizer qual é a carga instalada. Carga instalada não é aquela que você utiliza ao mesmo tempo. Então existe uma coisa chamada carga instalada e carga realmente utilizada. Aí tem um tal de fator de demanda, e isso aí também é um assunto que vocês vão estudar depois em instalações elétricas 2. Como é que se calcula esse fator de demanda? Que está até embaixo aí, né, no item C, né, demanda, né? A demanda é a potência, é o valor máximo da potência absorvida no intervalo de tempo por um conjunto de cargas existentes, obtidos, né, através da diversificação. Em outras palavras, né, o que é a relação entre a carga instalada e a carga realmente utilizada. Tá legal? Então vai te dar uma coisa chamada de demanda. E é através dessa demanda que você vai, inclusive, definir quais são os seus condutores, disjuntores, nível de tensão. Isso para você poder definir, né? Essa parte de demanda, você também vai depender de todos esses fatores. Nós temos uma coisa chamada ponto de entrega. O que é o ponto de entrega? Lá na frente da sua casa tem um medidor de energia elétrica. É isso, para saber quanto é que você consome todos os meses. Ali naquele local onde está o relógio, que pode estar no poste, pode estar na fachada da sua casa, na varanda, é isso? Vai estar em algum lugar, tá legal? Normalmente ele fica mais no poste ou no muro.
Tá legal? Então esse local onde fica o medidor de serviço, o teu medidor de energia, nós chamamos isso então de ponto de entrega. Isto é o local onde a concessionária entrega a sua energia elétrica. Tá legal? Existe outra coisa também chamada de ramal de entrada. O que é o ramal de entrada? É o conjunto de condutores e acessórios instalados pelo consumidor entre o ponto de entrega e a medição ou proteção geral da entrada de suas instalações. Isto é o que sai dali do medidor, tá legal? Até o ponto do medidor até o ponto de entrega. Isto é, tu tem o poste, tu tem o medidor aqui embaixo. Aí você tem que levar um cabo até lá em cima, aonde vai vir o ramal da concessionária. Tá legal? Então esse ramal é chamado ramal de entrada. Dependendo da carga solicitada, o ramal de entrada também é instalado pela concessionária, através de uma coisa chamada de ramal de ligação ou ramal de serviço. Né? Quando o teu disjuntor é até 63 amperes, o disjuntor geral, quem coloca esse cabo é a concessionária. O ramal de entrada é a concessionária. Agora, quando é de 80 amperes para cima, aí já é o consumidor que coloca, do medidor até o ponto de entrega. E a concessionária, então, ela entra com o ramal de ligação ou ramal de serviço. Aí sim, é o conjunto de condutores e acessórios instalados entre o ponto de derivação da rede de distribuição da concessionária, que é o ramal externo, até o ponto de entrega. Tá beleza? Bom, existem as tensões de fornecimento. Não é isso? Então, para a determinação do nível de tensão de fornecimento para a unidade consumidora, devem ser observados os critérios estabelecidos pela Resolução 414 de 2010 da ANEEL. Né? A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Para a tensão secundária, isto é, baixa tensão, em rede aérea é aquela que você vê os cabos no meio da rua, né? Passando pelos postes. A carga instalada na unidade consumidora tem que ser igual ou inferior a 75 kW, para poder você receber um ramal aéreo, né? Tem que estar aí. A tensão secundária em ramal subterrâneo até o limite da carga de ramal de atendimento da distribuidora. Então a distribuidora tem lá a sua norma e vai dizer até que potência você pode receber um ramal subterrâneo. Ou a partir de que valor você vai ter um ramal subterrâneo. E nós temos alguns consumidores que são alimentados lá pela rede primária, isto é, alimentados diretamente pelo 13,8 kV ou 69 kV em algumas regiões. É quando a carga instalada na unidade consumidora ela é superior a 75 kW. Isso aí é muito relativo, tá? Isso aí é a grosso modo, porque a concessionária ela vai verificar a viabilidade de te atender em baixa tensão ou te atender em alta tensão. Até 75 kW ela vai te atender em baixa tensão. Ela vai ter que fazer um esforço para te atender em baixa. Nem que ela tenha que trocar os cabos dela da rua, botar mais um transformador na rua. Agora, se passar de 75 até 2.500, na realidade a concessionária ela vai estudar o seu caso. Se você for um consumidor rentável, não é isso? Ela vai te fornecer até 300 kVA, 400 kVA, entendeu? Sem obrigar você a montar uma subestação. Ela vai te atender em baixa tensão. Mas ela vai verificar a disponibilidade dessa carga no ramal dela, lá na rua, e do consumidor, se ele é um consumidor rentável ou não. Se não for, ela vai mandar você montar uma subestação. Ou se ela não tiver capacidade de te fornecer em baixa tensão, às vezes você pede, por exemplo, uma tensão diferente da concessionária. Shopping Center trabalha com 380. Não é ramal da concessionária. Aqui do Rio de Janeiro. Tem que montar uma subestação.
postos de gasolina, aqueles compressores de posto de gás natural, trabalha com 440 volts. Então tem que pedir uma subtração. Mesmo que a carga seja baixa, tem que pedir uma subtração. Entendeu? Bom, as tensões de fornecimento quais são? Tá? Nós temos as redes aéreas trifásicas com 4 fios, isto é, 3 fases mais um neutro. Aí ela é 220, 127. Tanto na rede subterrânea quanto na rede aérea. Tá? A 4 fios. Nós temos as redes aéreas monofásicas a 3 fios, tá? Que eles chamam de... que é um antigo bifásico, né? Que na realidade é monofásico com 3 fios. Aí você tem 230 entre 2 fases e 115 entre fase e neutro. Isso é mais para a área rural, né? Porque hoje em dia as concessionárias, ou ela te atende, isso na casa da Light, né? Ela te atende ou é mono ou é trifásico. Tá? Ela não te atende bifásico mais. Então ou é mono ou é tri. Tá legal? E nós temos, né, alguns circuitos, algumas estações dedicadas, que é o caso, por exemplo, de shopping center, né? Alguns shoppings menores que você trabalha com 380, 220, 380 e algumas cidades também. Né? No próprio Rio de Janeiro, no próprio estado do Rio de Janeiro, existem algumas cidades que trabalham com 380. E existem outros estados, né, tipo São Paulo, né, a maioria dos estados do Nordeste, trabalha também com 380, 220. Tá beleza? Bom, os tipos de atendimento, né, padronizado, né, como também depende do número de fases também, né? Eu falei sobre tensão, agora sobre o número de fases, né? Você tem o sistema monofásico a 2 fios, isto é, uma fase e um neutro. Tu tem um sistema monofásico a 3 fios, que é o antigo bifásico. Então você tem 2 fases mais um neutro, mas isso aí é só em rede rural. Na área urbana, para você solicitar um bifásico, você tem que comprovar a necessidade de você ter um bifásico. Às vezes você não tem uma carga muito alta para pedir um trifásico, mas você necessita de 2 fases para alimentar alguns equipamentos. Então você leva uma nota fiscal do equipamento para poder então solicitar esse monofásico a 3 fios, que é o antigo bifásico. E nós temos o sistema trifásico a 4 fios, 3 fases mais o neutro. Tá legal? Aí, então, até nessa observação, né, está colocado isso, né? Entradas individuais situadas em regiões em que o sistema de distribuição da Light, em que baixa tensão seja trifásico, onde o valor de demanda indique o enquadramento na categoria monofásica, podem ser fornecidos na modalidade bifásica, 2 fases mais o neutro, quando existir presença comprovada de equipamentos que operem em tensão de 220 volts. Tá beleza? Bom, agora eu quero solicitar uma energia para a minha concessionária. Quais são os tipos de energia que eu posso solicitar para a concessionária? Eu posso pedir uma ligação nova. Né? Comprei um imóvel, ou aluguei um imóvel, não tem energia ainda, então eu vou na concessionária e vou então solicitar um medidor. Então, pode ser um residencial ou não residencial. Pode ser uma edificação individual, quer dizer, né? Ou pode ser até um prédio, né? Você mora num apartamento de um prédio, né? Num prédio, e você tem lá um armário e você pediu um medidor, né? Lá no seu armário. Tem aumento de carga. Na verdade, né, a gente fala alteração, que você pode pedir aumento ou diminuição, né? Então, na concessionária diz que sempre que é alteração, mas eu gosto sempre de dividir. A alteração de carga, existe o aumento de carga, é quando você necessita de uma carga extra, né? Por exemplo, hoje você tem uma carga X, mas só que você comprou mais uma geladeira, comprou mais um ar-condicionado, resolveu botar uma sauna, comprou mais 2 aparelhos de TV, entendeu? Botou ventilador de teto. Então você aumentou a quantidade de equipamentos. Então a energia que você está recebendo hoje,
ela não é capaz de atender a toda essa sua demanda, toda essa sua energia que você vai consumir. Então você pede um aumento de carga. Às vezes você é monofásico, vai ter que pedir um trifásico. Ou às vezes é trifásico 40 amperes, mas vai ter que mudar para trifásico de 80 ou de 100 amperes. Existe a diminuição de carga, aí é o contrário. É quando você tem uma carga disponibilizada muito alta e você não usa tudo isso. E você pode então pedir uma redução. Eu particularmente até hoje só fiz 2 vezes isso, né? Nesses meus 40 e tantos anos ligado, quase 50 anos ligado à área elétrica, até hoje só fiz 2 pedidos de diminuição de carga para clientes. Existe a ligação provisória de obra, né? Você comprou um terreno, você vai construir, mas você precisa, durante a construção, de ligar betoneira, máquina de furar, algumas lâmpadas, né? Computador, não é isso? Então você necessita de uma energia elétrica. Então você pode então chegar na concessionária e solicitar então uma ligação provisória de obra. Tá legal? Se a obra for durar até 30 dias, eles não botam medidor não. Eles vão te cobrar uma taxa fixa. Agora, se a obra for durar mais do que 30 dias, eles vão botar um medidor. Só que é um medidor próprio de obra, né? Para saber o que você está consumindo durante o andamento da obra. Tá beleza? Existe uma coisa chamada de ligação festiva. O que é ligação festiva? Você vai fazer uma quermesse no final de semana, uma festa da primavera, uma festa junina, um desfile cívico, né? Uma festa folclórica, carnaval, por exemplo, vai montar umas barracas, mas só por um final de semana, ou apenas por um dia. Então você vai pedir uma ligação festiva. Ou então você vai montar um parque de diversões, um circo. Então você pede uma ligação festiva. Da mesma forma que a ligação provisória de obra, o que acontece? Se você for utilizar o espaço por um período inferior a 30 dias, por exemplo, numa casa, vou fazer uma festa de carnaval, um baile de carnaval só durante o carnaval. É só um final de semana. Então eu vou pagar uma taxa fixa. Agora, se eu montei um parque de diversões, um circo, vou ficar 2, 3, 4 meses, aí ele já coloca um relógio para medir. Tá beleza? Então, da mesma forma. Eu posso, por exemplo, montar uma banca de jornal, né? Um quiosque para vender capa de celular, para consertar celular, para vender frutas. Então, eu posso pedir uma ligação em via pública, botar um medidor. Tá? Para cada uma desses tipos de pedidos, né, existe uma rotina, né, existe uma documentação que você tem que apresentar, existem formulários que você tem que preencher. Tudo isso eu tenho lá no meu canal no YouTube, Cálculo de Demanda, explicando como é que você solicita cada uma dessas modalidades de fornecimento junto à concessionária, tanto para a Light quanto para a Enel. E agora estou começando a preparar também para a CEMIG, Minas Gerais. Eu posso pedir uma relocação. O meu medidor está em um local e eu quero mudar ele de posição. Então você pode então pedir uma relocação. Como eu falei, existem formulários próprios para você preencher. Nesse caso você vai preencher algum tal de PSDI, um SRC, SRS, solicitação de documento de selo, para você poder fazer uma relocação, pagar uma tal de ART, para quem é, né, no CREA, ou TRT, no caso dos técnicos, né? E eu posso também pedir uma reforma, né? Às vezes meu PC é bem antigo, é aquele de madeira, a madeira está caindo aos pedaços, né? Eu quero botar aquele de acrílico, né? Transparente, né? A CM3, a CDJ3, então eu vou pedir uma reforma de PC. Tá legal? Então eu também posso fazer isso, solicitar. Beleza? Para evitar que haja falha ou haja interrupção no fornecimento de energia elétrica. Então foi isso que nós vimos, tá? No nosso primeiro tópico, tá? Foi isso que nós vimos. Tá legal? Essas principais grandezas elétricas, correto? As modalidades de fornecimento, vimos aquela terminologia, o que é demanda,
ponto de entrega, ramal de serviço e tudo mais. Tá ok? Nós vamos agora, tá, para revisar o nosso segundo tópico. Tá beleza? O que foi que nós vimos no segundo tópico? Nós vimos os materiais utilizados e a simbologia. Então nós falamos a respeito dos materiais utilizados em instalações elétricas. Aí nós vimos, né, que nós temos os condutores. O condutor ele pode ser, né, um condutor isolado. O isolado ele pode ser fio rígido ou cabo flexível. Ou pode ser multipolar, isto é, vários cabos reunidos numa única cobertura. É o famoso cabo PP, né? Antigamente chamava-se plastichumbo, hoje em dia chama-se cabo PP. Tá legal? Aí nós temos, quais são os elementos de um cabo, né? Eu tenho o elemento condutor, ou a alma, que é a parte de cobre. Né? Eu tenho o isolante, tá? Que fica logo depois da capa da alma. E nós temos a cobertura ou revestimento, que é o que dá maior rigidez, né? Que vai me dar resistência, né? A força de tração e outras coisas mais. Às vezes o condutor não é de boa qualidade, tá legal? E o próprio isolante é a cobertura também. Outros não, tem o isolante e tem a cobertura. Normalmente o isolante é feito em PVC, ou polietileno, ou borracha, né? E depois você tem a cobertura feita com uma borracha mais grossa. É isso, né? Então, mas muitas vezes, como eu falei para vocês, muitas vezes o próprio isolante também é a cobertura. Né? Existem vários tipos de cabos, né? Nós temos os cabos singelos, como eu falei para vocês, que podem ser rígidos ou podem ser os cabos, né, com vários tentos. Ou eles podem ser também agrupados. Aí os agrupados nós temos os concêntricos, né, aquele que a Light usa muito, né, que tem uma malha em volta, e os cabos vivos no meio. Né? Nós temos os multiplexados, são cabos isolados que são torcidos entre si. Tá? E nós temos os multipolares, né, que são vários condutores na mesma cobertura, que o mais conhecido de todos é o famoso PP. Tá, beleza? Então aí vocês têm, né, na figura 2 um cabo concêntrico, na figura 3 um multiplexado, tá? Que pode ser duplex, triplex ou quadruplex. Nós temos os dispositivos de controle, que são chamados de interruptores, que é para você ligar e desligar a corrente elétrica. Aí nós temos o interruptor simples, também conhecido como interruptor de balancim. Ele pode ser de sobrepor, ou pode ser para você embutir, né, numa caixinha de passagem. Nós temos o botão de pressão, é aquele que você usa para ligar e desligar motores. Ele é pulsador, né, ele não tem retenção. Quando você aperta, por exemplo, de ligar, ele fecha, liga com o circuito e quando tu tira dele ele abre. E o vermelho é o contrário, ele está ligado. Quando você aperta ele desliga. Aí existe lá um circuito, né, de comando de motores, que vocês vão ver isso depois na matéria, né, de comandos elétricos. Como é que você usa esses botões de pressão. Tá? Que você tem que usar um tal de contato de selo e outras coisitas mais. Nós temos um interruptor chamado de rotativo. É aquele que normalmente você usa quando tem, assim, por exemplo, duas bombas, né? Bomba 1 e bomba 2, para fazer ela funcionar manualmente. Bota de um lado, é a bomba 1, botou no meio, desliga. Bota para o outro lado, entra a bomba 2, ou o circuito 2. Então, esse interruptor é chamado então de rotativo. E nós temos os interruptores automáticos, né? É aqueles que não precisa ter ação do homem para ligar e desligar. Ele vai depender o quê? Vai depender das condições do ambiente, ou na presença de alguma coisa, ou ao escurecer, é o caso da fotocélula, ou na presença de alguma coisa que é o sensor de presença. Então são chamados então de interruptores automáticos. Nós temos interruptores múltiplos, né? Em vez de ter só uma tecla, tu tem duas ou mais teclas ou seções para você acender dois conjuntos de lâmpadas diferentes ou três conjuntos de lâmpadas diferentes.
Então você usa os interruptores de 2 seções. Nós temos o interruptor three-way ou paralelo. É aquele que é formado por 2 interruptores para comandar a mesma lâmpada, ou mesmo conjunto de lâmpadas. Com isso você pode acender e apagar a luz de 2 lugares diferentes. Muito utilizado em escada, né? Você acende a escada embaixo e quando estiver lá em cima você apaga a luz da escada. Né? Ou então para você terminar uma cozinha, um cômodo com 2 portas, pode acender a lâmpada quando entrar por uma porta e desligar quando você sair pela outra porta, ou vice-versa. Né? Nós temos um interruptor chamado de intermediário ou follow-way, que ele fica sempre no meio de 2 three-ways. Agora serve para você ligar e desligar os pontos de iluminação de vários locais diferentes, né? Acima de 2. Né? Você tem lá 2, 3, 4 lugares diferentes para você ligar a sua luz. Então você usa o interruptor follow-way, que na realidade hoje em dia ele está em desuso, e depois que foi criado o sensor de presença, quase não se usa mais o interruptor follow-way. Tá? Inclusive nós fizemos a aula prática sobre isso, né? Uma das nossas práticas foi exatamente sobre isso. Né? Sobre os interruptores, como é que você instala os interruptores. Nós temos os dispositivos de proteção, né? Que é para você desligar o circuito sempre que houver qualquer tipo de anomalia. Né? Pode ser um curto-circuito, uma sobrecarga, né? Um surto de tensão. Não é isso? Então nós temos os disjuntores, chamados de DTM, né? Disjuntor termomagnético. Não é isso? Nós temos o diferencial residual, conhecido como DR, que aí evita que a pessoa leve choque, né? Quando encostar nas partes energizadas de um circuito ou de um equipamento. Nós temos o DPS, dispositivo de proteção contra surtos, né, quando houver uma sobretensão na rede, né, devido a uma descarga elétrica, por exemplo, tá, o DPS, então, ele desliga, né, ele joga para a terra esse excesso de tensão, para não deixando que venha queimar o seu equipamento. Nós temos os fusíveis, né, que foram os primeiros, né, dispositivos de proteção criados, bem antes dos disjuntores. Aí fusível, né, ele é feito com um elemento, né, metálico chamado de elo fusível, né, que quando a corrente é muito alta, esse elo fusível se funde, ele abre, né, interrompendo a passagem da corrente elétrica. Então nós temos, né, vários tipos. Nós temos o tipo rolha, que hoje em dia nem se usa mais, é aqueles antigão. Nós temos o cartucho, que pode ser de virola ou tipo faca. Nós temos o NH e Diazed, muito utilizado para comando de motores. Nós temos o Joto, né, muito utilizado, né, também em eletrônica, né, aquele que tem aquele corpo de vidro, né, as 2 partes da ponta são metálicas e o corpo dele é de vidro, que você vê o elo fusível lá dentro. Nós temos o tipo lâmina, que é muito utilizado, né, nos automóveis. É isso. E nós temos o Siliced também, nós temos outros tipos de fusível, mas esses são os principais. Nós temos as lâmpadas, né, cuja finalidade é iluminar o ambiente na falta da luz natural ou dar algum tipo de efeito, né, numa vitrine de lojas comerciais. E nós temos 2 grupos de lâmpada. Né? Nós temos as lâmpadas de filamento, onde você tem um elemento metálico, onde você aplica uma tensão que vai circular uma corrente elétrica. Desculpem. E esse filamento simplesmente ele vai aquecer, ele vai se encandecer, gerando a luz. Né? 15% da potência da lâmpada é luz, o restante é tudo calor. Aí nós temos, né, a tipo pera, que todo mundo conhece, que hoje em dia quase ninguém usa mais. Né? Nós temos as halógenas, que são aquelas compridinhas, né? Que são usadas até em automóveis, né? O automóvel usa a lâmpada halógena. Né? Nós temos as refletoras, né? Que ela tem um espelho, né? Uma superfície espelhada para ajudar a aumentar o foco luminoso. Nós temos as dicróicas, né? Que na realidade são lâmpadas halógenas com refletor dicróico. É isso, também ela concentra muito a luz.
E nós temos as lâmpadas de descarga, né? Que ela funciona através de uma descarga elétrica em um tubo gasoso, onde a superfície desse tubo de vidro é revestido com fósforo para emitir uma radiação luminosa. Aí nós temos a vapor de mercúrio, nós temos a vapor de sódio, nós temos de vapor metálico, né, que é aquela muito utilizada em estádio de futebol, né? Essa é aquela que quando está vendo o jogo, né, e falta luz, são 15 minutos até a luz esfriar e você poder acender novamente. A vapor metálica ela tem esse problema. Ilumina pra caçamba, mas ela tem esse problema. Aí nós temos as fluorescentes, pode ser a tubular, pode ser a compacta, pode ser a circular. E existem outros tipos de lâmpada, né? Por exemplo, nós temos uma lâmpada chamada de lâmpada mista, que ela é uma mistura de lâmpada incandescente com lâmpada fluorescente. Né? Ela começa como se fosse uma lâmpada incandescente e depois de um certo tempo ela vira uma lâmpada de vapor de mercúrio. Tá? Ela tem que ser ligada em 220, ela não tem reator, né? Enquanto a lâmpada fluorescente, a lâmpada vapor de mercúrio, vapor de sódio necessitam de reator, a lâmpada mista não, é só você ligar numa rede 220 que ela funciona. Aí nós temos até uma lâmpada mista, né? Que só que a luz é roxa, violeta, né? Chamada de luz negra. E hoje em dia, né, nós estamos aí, o forte do mercado é o diodo emissor de luz, é o LED. O LED veio, né, deixou de ser utilizado somente para indicar se o aparelho está ligado ou desligado, ou qual é a intensidade do nível de sinal de um equipamento de áudio ou de um equipamento de radiofrequência. Agora está substituindo a iluminação. Então nós temos lâmpada tubular de LED, que substitui as fluorescentes. Nós temos as dicróicas de LED, que substitui as dicróicas antigas. A vantagem da lâmpada de LED é a sua durabilidade e o seu baixo consumo. Enquanto uma lâmpada de dicróica de 50 watts halógena, você pode substituir por uma de 7 watts de LED. Esquenta menos, ilumina até mais um pouco e consome menos energia elétrica. E vai por aí afora, né? E nós temos também agora aí, né, utilizando muito a fibra ótica, né? Mas a fibra ótica ela é mais para você, como decorativa, né? Ela é mais como um elemento de decoração. Bom, fora isso, nós temos também, né, as tomadas, né, que você usa para você alimentar os aparelhos eletrodomésticos. Toma cuidado que nós temos tomadas de 10 amperes e de 20. As de 10 amperes, o fuso inclusive tem 4 milímetros de diâmetro, né? Enquanto a de 20 amperes é de 4,8. Inclusive essas tomadas não é nem de milímetros de diâmetro, não, desculpa, é de área, né? É de área. Inclusive as tomadas de cozinha, área de serviço e semelhante, sempre deve botar tomada de 20 amperes. Porque são os equipamentos que consomem, né, mais energia elétrica. Né? Para o ar-condicionado tem que ser tomada de 20. Porque se você botar as tomadas de 10, elas não duram muito tempo. Começa a dar problema. Então você tem que usar as tomadas de 20 amperes. Tá beleza? Bom, nós temos os eletrodutos para você levar os condutores. Aí nós temos os eletrodutos, nós temos os magnéticos e os não magnéticos, né? Isso é de material magnético e de material não magnético. Aí eles são divididos em rígidos. Aí os rígidos nós temos os de aço com costura, galvanizado, e nós temos o de PVC, tá? Também. E nós temos os curváveis, né? Que você pode dobrar ele com a mão. É tipo uma mangueira, né? É parecido com uma mangueira. Acho que só a Tiga que fabrica esse tipo de eletroduto curvável. Nós temos os transversalmente elásticos, chamados de cell tube, que é de polietileno de alta densidade. Tá beleza? Aí você pode botar ele no piso, no chão, pegar água, que não tem problema. E nós temos os flexíveis, também conhecidos como conduíte, né? Que é aquele amarelinho, tem o preto. Antigamente tinha um que era metálico,
que hoje em dia tu não vê mais não. Tá legal? E quando você necessita, né, no caso de indústrias e comércio, que você necessita de passar uma quantidade muito grande de cabos, de condutores, em vez de você usar eletrodutos, ou você, né, com seções, né, com bitolas exageradas, você usa perfilados, leitos e cabos. Né? Aí tem aí na figura 26, tu tem aí. Né? No meio é o perfilado, do lado esquerdo, tá? É a bandeja, que pode ser assim perfurada ou pode ser toda fechada, pode ser com tampa ou sem tampa, e do lado direito você tem os leitos, né, que parece uma escada. Bom, nós temos as caixinhas de passagem, onde vocês vão fazer as emendas dos cabos e colocar as tomadas que vão alimentar os seus equipamentos. Então essas caixinhas normalmente são de PVC, antigamente tinha de ferro estampado, e quando você vai fazer ao ar livre, você pode usar uma de alumínio fundido. Tá? Então existe 4x2, 4x4, octogonal 3x3, que é redondinho, e tem aquela que fica no teto, para você botar as lâmpadas, que é a octogonal 6x6. Tá beleza? E sobre simbologia, né, é o seguinte, né, como já foi falado em desenho com vocês, lá no nosso módulo azul, né, nós temos a simbologia. Toda a área técnica, quando você vai fazer um projeto, seja ele de cabeamento estruturado, elétrica, eletrônica, mecânica, você tem os símbolos que vão representar alguma coisa. Então nós temos na parte elétrica, né, nós temos na NBR 5444, e nós temos a simbologia. Né, por exemplo, interruptor de 2 seções, 3 seções, de uma seção, three-way, four-way, tomada baixa, tomada alta, pontos de luz incandescentes. Então nós temos aí diversos símbolos utilizados. Tá beleza? Isso aí vale para a elétrica, que inclusive nós colocamos até inclusive outros também, né, de eletrônica digital e outras coisas mais. Mas o importante é vocês se ligarem, né, pessoal de elétrica, mais na simbologia de instalação elétrica. Então, foi isso que nós vimos no nosso segundo tópico. E nós ficamos com aquela parte prática, né? Inclusive, se não me falha a memória, o primeiro e o segundo tópico, nós fizemos isso numa aula só. Porque depois nós usamos a segunda aula da parte prática. É isso, fazer a montagem do interruptor simples, three-way e four-way. Né? Com uma lâmpada, com 2 lâmpadas, né? Nós vimos isso. Correto? Beleza? Bom, vamos ver agora, né, o tópico 3. O que nós vimos no tópico 3? No tópico 3, nós vimos aquela parte básica, né, aquela ligação predial básica, que foi a parte prática, e os dispositivos de proteção. Então nós fizemos isso aqui, né, ligação de interruptor simples, né, você vem com a fase, vai para o interruptor, do interruptor sai o retorno que vai para a lâmpada. E o neutro vai direto para a lâmpada. Aqui você tem o diagrama multifilar. O multifilar é aquele que você representa como se você estivesse vendo os fios fisicamente. Né? E nós temos o unifilar. É aquele que você representa um único condutor, né? Um único elemento, né? Um único fio, né? E aonde dele depois você representa quais são os fios que estão passando dentro dele. Tá legal? E aqui, então, esse é o diagrama chamado de unifilar. E nós temos o diagrama funcional, que é parecido um pouquinho com o multifilar, mas só que é mais físico, né? Você vai pegar agora os aparelhos fisicamente. Foi essa montagem que nós fizemos na parte prática. Então, nós fizemos isso para o interruptor simples, fizemos isso para o three-way, né? O three-way é aquele que você tem, né, 2 interruptores. A fase vai para um dos interruptores, saem 2 retornos, né, das extremidades do interruptor, que vai para as extremidades do segundo interruptor, e do meio do segundo interruptor é que sai o retorno para a lâmpada. Né? Então está aqui representado aqui embaixo no diagrama funcional. Né? A fase está chegando no meio de um interruptor, a venda da extremidade de cima vai para a extremidade de cima do outro interruptor three-way,
né, do terminal de baixo, vai para o terminal de baixo, para o outro three-way. Não tem problema se você inverter o de cima com o de baixo, não tem problema, não pode inverter com o meio. Inclusive até eu mostrei isso para vocês na parte prática, né? E do meio do segundo three-way, então, é que vai o retorno para a lâmpada, e o neutro vai direto. E nós temos o four-way. O four-way é quando você tem três ou mais pontos para comandar a mesma iluminação. Os three-ways ficam nas extremidades, né? Tá aqui, ó, three-way aqui, e o four-way fica no meio, né? Os dois retornos do three-way, em vez de ir direto para o segundo three-way, passa pelo four-way. E do four-way, então, é que vai para o segundo three-way. Então foi isso que nós vimos, né? Tem a campainha, que é parecido com o interruptor simples de uma seção, né? Só que no lugar da lâmpada entra uma cigarra, é isso, e as tomadas, né? Que basta você levar a fase, o neutro e o terra. E hoje em dia todas as tomadas tem que ter o famoso fio terra. E não chegamos a fazer a prática porque eu não tinha um painel, mas não, né? Mas tem aqui, né? Mas tem os desenhos, né? E tem os vídeos, né? E sempre no final de cada tópico, né? De cada material de consulta, eu coloco sempre alguns vídeos para vocês verem no YouTube, não é isso? As explicações, a parte prática dessas ligações. Então isso aqui tem lá os links onde você vai ver como é que você liga uma lâmpada fluorescente usando o reator convencional, é aquele que usa starter, né? Que hoje em dia praticamente nem se usa mais, e aquele de partida rápida, né? Que você pode usar para uma lâmpada só ou para duas lâmpadas. A de duas lâmpadas tem dois modelos, né? Tem um que usa só 6 fios, onde 2 fios, né? Que é o amarelo, é comum às duas lâmpadas, e tem aquele que usa 8 fios. Tá legal? E depois nós falamos a respeito dos dispositivos de proteção. O que é o dispositivo de proteção, né? O dispositivo de proteção, como já foi visto, né? Ele é para você proteger o teu circuito contra curto-circuito ou alguma sobrecarga. Então você vai dimensionar, né? Normalmente numa residência a gente usa mais são os disjuntores. Então você vai dimensionar a capacidade do disjuntor que você vai utilizar. Mas para isso você tem que calcular a corrente nominal. Para calcular a corrente nominal, que a fórmula é uma só. Potência dividido pela tensão, vezes o fator de potência, vezes o rendimento, tá? E se for trifásico, entra a raiz de 3. Só que, quando o circuito é resistivo, chuveiro, lâmpada incandescente, forno, cafeteira, o cosseno, o fator de potência é 1 e o rendimento é 1. Não precisa colocar. Então fica só o quê? Potência dividido pela tensão. Quando o circuito é indutivo, isto é, lâmpada de descarga, né, que é lâmpada fluorescente, equipamento com transformador, já tem o fator de potência, diferente de 1. Então ele tem que entrar na fórmula. Então é potência dividido pela tensão vezes o fator de potência. E se for motor, né, como ele é um circuito indutivo, e fora isso ainda tem o atrito mecânico do eixo com os mancais, com o rolamento, eu tenho também o rendimento, uma perda no rendimento. Então o rendimento é diferente de 1. Então tem que entrar na fórmula também. Então fica potência dividido pela tensão, fator de potência vezes o rendimento. E se for trifásico, é só trifásico equilibrado. Tá? Trifásico equilibrado. Entra a raiz de 3. Tá beleza? E quando você não tem o valor, o circuito é indutivo ou então é motor, e você não sabe qual é o valor do fator de potência, nem o valor de rendimento, você pode considerar como 0,8. Então, exemplo aí, né? Nós temos, calcule a corrente nominal de um equipamento monofásico operando em 127 volts com uma potência de 1520. Então, como ele não tem aqui fator de potência e rendimento, né? Subentende que ele não é motor, nem circuito indutivo. Então é só dividir 1520 por 127, dá 11,97. Bom, para calcular o disjuntor, você tem que pegar agora a corrente nominal que você calcula e você tem que multiplicar por 1,25 para achar o que nós chamamos de IP, isto é, corrente de projeto. Por que a gente multiplica por 1,25? Para você botar um disjuntor maior do que a corrente do circuito,
para que esse disjuntor nunca trabalhe muito quente, nunca trabalhe no seu limite. Trabalhe com no máximo 80% da sua capacidade. Isto é, um disjuntor de 20 não pode trabalhar com 20 amperes, tem que trabalhar no máximo 16. Um disjuntor de 40 não pode trabalhar com 40 amperes, tem que trabalhar com no máximo 32. E assim sucessivamente. Então, exemplo, né? Que nem esse que nós demos ali em cima, né? Proteger um circuito monofásico em 127 com 1520, né? Nós já fizemos a conta, né? 1520 dividido por 127 deu 11,97. Aí multiplico por 1,25, vai dar 14,96. 14,96 eu vou usar um disjuntor de quanto? De 16. Ou pode usar até o de 15 também. E o de 15 você pode botar nele até 12 amperes. Como o teu circuito tem 11,97, está abaixo de 12, você pode usar tanto de 15 quanto de 16. Tá beleza? Aí embaixo aí você tem aí, né? A tabelinha com os valores comerciais do disjuntor DIN, que é aquele branquinho, pequenininho, e o NEMA, que é aquele grandão. Depois, lá em instalações elétricas 2, vai ter só um tópico que vocês vão aprender sobre curva de disjuntor e outras coisitas mais. Tá ok? Então, foi isso daí que nós vimos, tá? No tópico 3. Tá? Nós vimos por aquela parte prática de ligação dos interruptores e nós vimos também a parte dos dispositivos de proteção, como é que a gente calcula a corrente do meu dispositivo de proteção. Tá ok? Depois vocês vão saber o que é curva B, curva C, curva D. Isso aí depois é um outro assunto para instalações elétricas 2. Tá beleza então, gente? Bom, e depois o que foi que nós vimos lá no nosso tópico 4, né? No nosso tópico 4, deixa eu botar aqui, tópico 4, o que foi que nós vimos? Nós vimos o cálculo da carga mínima estimada. O que é isso, né? Quando você vai ser chamado para fazer uma instalação elétrica, né, pedir um relógio e tudo, ou até fazer um projeto mesmo, né? Antes de você pedir na concessionária, você tem que fazer o projeto. Você tem que saber se você vai ser atendido em baixa tensão, se você vai ser atendido em alta tensão, se for em baixa tensão, se vai ser padrão de 10, padrão de 40, de 10 milímetros, 16 milímetros, 25 milímetros. Para isso, você tem que fazer uma estimativa da carga mínima estimada, uma estimativa da carga mínima que vai ser utilizada pelaquela edificação. Não quer dizer que você vai instalar exatamente aquilo, mas você vai instalar algo próximo desse valor. Tá ok? Então você vai então definir a carga mínima para aquela instalação, para mediante esse valor você ir na concessionária ou então ir lá nos manuais da concessionária, né, no Cadalite é o Recon, e você vai então consultar qual vai ser a sua modalidade de fornecimento, se vai ser em baixa tensão, se vai ser em alta, se vai ser 40 amperes, 63 amperes, 80 amperes, certo? Bom, as cargas de uma edificação são divididas de que maneira? Nós temos a iluminação, né, que substitui a luz natural. Nós temos as tomadas de uso geral, chamadas de TUG. O que são as tomadas de uso geral? São aquelas tomadas que vão atender os equipamentos móveis, né, televisores, né, equipamento de som, computador, ventilador de coluna. Isso são aqueles equipamentos que você pode trocar de posição, geladeira, e você pode trocar de posição. E normalmente quando a potência deles tem que estar abaixo de 1500 VA, né, ou 1500 watts, né, dependendo, né, se for resistível a gente considera 1500 watts. Tá beleza? E nós temos as tomadas de uso específico, as TUs. São aquelas que vão atender equipamentos que são fixos, que não vão sair nunca daquele lugar. É o caso do chuveiro, do condicionador de ar, das bombas. Né? Ninguém vai tirar o chuveiro do box do banheiro para botar em cima da cama. Ninguém vai tirar o condicionador de ar de uma janela e botar na outra, porque você vai ter que abrir a outra parede, fechar essa,
Se for split, piorou, que você tem que botar tubulação de drenagem e dá uma mão de obra danada. Então ele vai ficar sempre naquele lugar. É isso? E as potências normalmente também são acima de 1.500 VA também, né? Os equipamentos que têm potência acima de 1.500 VA deverão também ser considerados como TUI. Bom, como é que eu determino a carga mínima de iluminação? A carga mínima de iluminação me diz o seguinte: dependências com menos de 6 metros quadrados, eu considero como um ponto de 100 VA. Se tiver menos do que 2,25 metros quadrados, nem preciso botar luz. Por exemplo, um vão embaixo de uma escada. Você bota a luz se você quiser. Tu tem lá um compartimento que você fechou embaixo da escada para guardar bagulho. Ali você bota a luz se você quiser, não é obrigado. Ali vai ter menos do que 6 metros quadrados e vai ter menos do que 2,25. Os cômodos acima de 6 metros quadrados, como é que eu faço? Eu considero, tá? 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescido de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Tem que sobrar 4 metros quadrados inteiros. Isto é, se tem 9 é 6 metros quadrados, sobrou 3. Acabou, é só 6 metros quadrados, 100 VA. Agora, se for 12, legal. 12 eu já tenho 6 metros quadrados, 100 VA, e sobrou 4 metros quadrados. 6 metros quadrados. Então eu pego 4, boto mais 60 VA. Aí fica 10. Os dois que sobraram para completar os 12, eu abandono. Então é assim que eu calculo. E para você transformar VA em watts, basta você multiplicar por 1, no caso de iluminação. Então, por exemplo, eu tenho uma sala que tem 5x4, 2 quartos que tem 4x3. Então eu vou calcular o quê? A área. Né? Para calcular a iluminação, eu vou pela área. Então, por exemplo, minha sala tem 20 metros quadrados. 20 metros quadrados vai ser 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados. Não é isso? Aí sobraram quanto? Sobraram 14. 14 são quantas vezes o número 4? 3 vezes 4 dá 12. Sobra 2. Esses 2 eu abandono. Então vai ficar 3 vezes 4 metros. Vai dar 12, com mais 6, 18. Os 2 que sobraram, para chegar a 20, eu abandono, porque não deu 4 metros quadrados inteiros. Então vai ser 100 VA dos primeiros 6 metros quadrados, mais 3 vezes 60 VA, que são 3 vezes 4 metros. Com isso eu vou ter 280 VA, multiplicando por 1, 280 watts. E faço isso para todos os compartimentos. Né? Aqui, por exemplo, ó, na área de serviço, deu 6 metros quadrados. 6 metros quadrados, a área de serviço é só 100 VA. 6 metros quadrados. Circulação, 3 metros quadrados. É só 100 VA, porque está abaixo de 6 metros quadrados. A varanda já tem 8. Então é 6 mais 2. Então é 6 metros quadrados, 100 VA. Sobraram 2. Como 2 está abaixo de 4, eu abandono. Considero só o 100 VA. E assim sucessivamente. Tá? Já as tomadas de uso geral já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Por exemplo, no caso de cozinha, no banheiro, por exemplo, no caso do banheiro, eu devo considerar pelo menos uma tomada de 600 VA próximo ao lavatório e distante do box 60 centímetros, para não entrar água. Essa tomada é para você ligar o quê? Uma prancha, um barbeador elétrico. Nas cozinhas, copas cozinha, área de serviço, lavanderia e outros semelhantes, eu considero uma tomada para cada 3,5 metros de parede. Aí eu vou pelo perímetro. Aí aqui eu já uso o quê? Eu já uso o perímetro. Tá legal? Sendo que as 3 primeiras tomadas são de 600 VA e as outras são de 100. Varanda, circulação, sótão, porão, garagem, eu tenho que prever sempre uma tomada de 100 VA. Tá legal? E os outros cômodos, tá? Eu considero uma tomada de 100 VA para cada 5 metros de parede. Tá legal? Inclusive tá aí, isso aqui ficou até faltando aí. Agora que eu estou notando aqui,
Eu acho que ficou faltando. Ah, não, tá aqui, ó. Tá aqui, desculpa, tá aqui. Então tá aqui, ó. É, então, dependência, né, acima de 6 metros quadrados, eu considero 5 tomadas para cada fração de perímetro ou área para dependências que tenha superior a 6 metros quadrados. Por exemplo, ou desculpa, 6 metros, 6 metros quadrados, isso mesmo, tá? Aí eu vou ver pelos metros lineares. Então, por exemplo, a minha sala, ela tem 18 metros quadrados, né? Ela tem 20 metros quadrados, então eu vou pelo perímetro. Então eu vou pegar o meu perímetro, que é 18, vou dividir por 5. Vai dar quase 4, vai dar 3, alguma coisa. Então eu vou considerar o quê? 4 tomadas de 100 VA. Para transformar VA em watts, no caso de tomadas, eu multiplico por 0,8. Então vai dar 320. O quarto, mesma coisa, tem 14. 14 eu vou dividir por 5. Vai dar 2, alguma coisa, 3 tomadas. Então 3 de 100 VA. Como são 2 quartos, vezes 2. Então vai dar 600 VA, vezes 0,8, 480. Banheiro é uma tomada de 600. E se você quiser botar 2, 3, você pode colocar. Não pode colocar é menos do que uma. Isto é, nenhuma, né? E onde você calculou 3, não pode botar 2. Tem que ser o quê? 3 ou mais. Já na cozinha, 12 metros. Eu vou pegar esses 12 metros lineares e vou dividir por 3,5. Vai dar 3, alguma coisa. Tá? 4 tomadas. As 3 primeiras são de 600, então são 3 vezes 600. Sobrou quantas tomadas? Uma. Essa uma tomada que sobrou é de 100 VA. Então vai ser 3 vezes 600, que é 1.800, mais uma de 100, 1.900. Na área de serviço, 10 metros. Eu vou dividir por 3,5, vai dar 2, alguma coisa, 3 tomadas. Como as 3 primeiras são de 600, é só 3 vezes 600, vai dar 1.800, vezes 0,8, para transformar em watt. Circulação em tomada é só uma de 100. E assim por diante. Já as tomadas de uso específico, você vai botar o quê? Baseado na potência do equipamento. Você considera sempre o quê? A potência do equipamento. Tá beleza? E depois que você fizer isso, né, então você sabe como é que você calcula a carga mínima estimada e tudo. Quando você tem uma carga muito grande numa instalação elétrica, você não pode botar todos os equipamentos num único fio, num único circuito. Senão você vai ter que botar um fio muito grosso, né, uma seção muito alta, e vai sobrecarregar o seu sistema. E se pifar aquele circuito, você fica sem nada. Então você tem que dividir em circuitos. É isso? Não existe assim uma residência é obrigada a ter tantos circuitos. Não, você tem que ver mais ou menos. Você só não pode fugir algumas regras. Quais são as regras? A regra é o seguinte: se você tem só iluminação e tomada numa residência, você pode botar no mesmo circuito, desde que a potência não seja, desde que a corrente consumida não pode ser maior do que 16 amperes. Em 127 volts dá mais ou menos aí uns 1.600 watts, por aí, tá 1.800 watts. Tá beleza? Se for um comércio ou indústria, você tem que ter um circuito só para tomada e um circuito só para iluminação. E a corrente não pode passar de 16 amperes. Nem das tomadas de uso geral, nem da iluminação. Já as tomadas de uso específico, tá, deverão ter circuitos exclusivos, independentemente da potência. Não importa qual é a potência, tem que ter circuito separado. Tá? A finalidade de você dividir o circuito, né, uma estação em circuito, é exatamente essa, né? É facilitar a manutenção, que se pifar as tomadas do quarto, você fica só sem as tomadas do quarto, o resto fica funcionando. Né? Então você usa com essa finalidade, facilitar a manutenção e não sobrecarregar os condutores. Tá beleza? E foi isso daí que nós vimos nas nossas aulas. Tá legal? Foi isso daí. Tranquilo, vocês vão ter bastante tempo, né, para estar vendo essa matéria, até o dia 16, né, que é o dia da prova. Vocês vão ter aí esse início de janeiro aí todo aí,
né, para ver essa matéria. E podem ficar tranquilos que a matéria está, a prova está, ó, chupeta, light, beleza. Tá ok então, meus queridos? Era isso que eu queria então falar com vocês. Então, um abraço para vocês, né? Hoje é dia 30 de dezembro. Então, um feliz ano novo para todos vocês, tá ok?